queria agradecer o convite que me foi dirigido, que eu tenho muito gosto em aceitar. Espero que me estejam a ouvir bem aqui na sala. Eu acabei de ter uma boa surpresa, porque vi que o meu colega que me antecedeu tinha praticamente o mesmo tema que eu fiquei de tratar. Porque a minha comunicação é justamente analisar a passagem do Ministério da Imaculada Conceição à definição do dogma. E, portanto, é também cobrir o que se passou neste espaço de 19 séculos que vai do mistério da morte e da ressurreição de Cristo até a Concepção. Por isso, agradeço muito o convite, agradeço também a vossa presença. Não há coisa pior que fazer comunicações para quem não está. Agradeço muito também a presença do Sr. Bispo do Diocese de Évora, o Sr. Francisco Serra Coelho, que eu já conheci, felizmente, noutras ocasiões. E neste sentido, passo imediatamente ao texto que tenho, esperando que consiga lê-lo sem correr muito e chegar ao fim. Esta celebração que hoje nos convoca insere-se nos 170 anos da definição do dogma da Imaculada Conceição, por Pio IX, como sabemos, em 8 de dezembro de 1854. Através de uma bula que se tornou muito conhecida, a Inefáveis Deus. Mas este acontecimento traz consigo, penso eu, uma questão importante. E a questão é esta: porquê é que foram necessários 19 séculos para que a Igreja Católica finalmente definisse esta questão como um dogma? Dá que pensar. 19 séculos foram necessários. E esta questão da temporalidade que demorou este processo vincula-se com uma outra segunda questão que também tem o seu interesse, e que é esta: como pôde o Papa definir como dogma de fé a Conceição Imaculada da Mãe de Jesus, portanto, sem pecado original, se, por um lado, não temos textos bíblicos que o afirmem explícita e diretamente, razão pela qual, por exemplo, os nossos irmãos protestantes afirmam que esta definição pode ser temerária ou arriscada, e se, por outro lado, além desta falta de fundamentos bíblicos diretos, a reflexão teológica sobre esta questão foi, ao longo do tempo, como acabámos de ver, e eu vou reforçar, complexa, problemática, registando a história da teologia pareceres de insípidos teólogos que, sobretudo na medievalidade, se opuseram veemente e abertamente à verdade doutrinal de tal afirmação. É uma questão curiosa. Como é que destas dificuldades, destas oposições, se passa a um dogma definido? Ora, é justamente este percurso complexo e polémico que nos ajuda a perceber exatamente como cresce o aprofundamento da verdade na Igreja e, em particular, a função que nesse conhecimento da verdade, nessa obtenção da verdade, desempenha aquilo que a teologia chamará o sentido da fé dos crentes, ou, em latim, o sensus fidelium, por um lado, e, por outro lado, qual é o papel do magistério. A história atribulada da definição deste dogma mostra-nos, por isso, uma coisa muito importante, que é a natureza daquilo que é a apreensão do conhecimento da fé. Como é que se conhecem as matérias de fé? Como é que se conhece a verdade da fé? E esse acolhimento, esse conhecimento consiste na recepção de um mistério que se desvela, mas também numa reflexão sobre esse mesmo mistério. É a apreensão de um conteúdo que se oferece ao crente, primeiro interior e depois explicitamente, mas é fruto de um dom e requer um discernimento eclesial, requer também um contexto oportuno para ser afirmado e uma sabedoria na sua formulação, porque requer também uma formulação adequada. Com efeito, o conhecimento da fé e da fé cristã é um conhecimento processual, é gradual, é histórico e contextualmente situado. Deus, que a si mesmo se quer revelar em Cristo, e revela-se em Cristo e na comunidade eclesial, não pode ser conhecido total e absolutamente do ser humano num singular e único instante do tempo. Mesmo aquilo que se apreende como verdade recebida e revelada por Deus é sempre e deve ser
no aprofundamento ulterior. E por isso, à medida que o tempo se sucede e que a ação do Espírito Santo opera na comunhão eclesial através da contemplação, da liturgia, do estudo, dos carismas pessoais, cada pessoa, e a Igreja como um todo, é levada a descobrir, no interior da verdade que Deus lhe revela, aspectos, perspectivas, dinâmicas e implicações novas, mais profundas, a respeito de Jesus e do seu mistério, a respeito daquilo que é a verdade do mistério de Cristo. Porque esta verdade não consiste num monolito, mas é percepcionada pela Igreja como uma rede ou uma hierarquia de verdades que se relacionam umas com as outras, compondo no seu conjunto o grande quadro crente, vital, inteligível, que constitui o conteúdo da fé. Umas verdades impõem-se primeiro, e de forma mais intensa que outras, no pedagógico processo do discernimento, da revelação da verdade da fé. Neste processo, que é conduzido pelo Espírito Santo, é fundamental ir às suas fontes: a Sagrada Escritura, o ensino apostólico, o ensino dos padres da Igreja, o magistério eclesial, o carisma da teologia e, claro, o sentido da fé dos crentes. Por isso escreveu a Igreja, no Concílio Vaticano II, na Dei Verbum, no número 8, que, na verdade, a tradição apostólica progride, e progride com a assistência do Espírito Santo, de tal maneira que na Igreja cresce a inteligência das coisas e das palavras transmitidas. Como o Papa Francisco nos recordou a todos recentemente, ao convocar o sínodo dos bispos para a sinodalidade, que decorreu entre 2021 e terminou no passado mês de outubro, a Igreja é constitutivamente sinodal, o que significa que todos nela devem ser escutados ao discernir a verdade da fé que Deus lhes está a revelar. E neste processo de escuta da ação do Espírito Santo, agindo no coração dos crentes, sobressai a afirmação de fé de que todos os cristãos participam nesse conhecimento, mesmo se é a Igreja, no seu papel de magistério, depois definirá em rigor como e qual é essa verdade. A todos nos cabe sintonizar interiormente com este mistério, cada um a partir dos seus carismas. Ora, contrariamente ao que poderíamos esperar, penso eu, para o surgimento da fé cristã no dogma da Imaculada Conceição de Maria, não foram sobretudo os bispos nem o Papa que iniciaram ou tiveram o papel mais ativo na afirmação e na sustentação viva desta verdade mariana ao longo do tempo. Foi antes a piedade popular. Foram os cristãos que, devota e piedosamente vinculados a Maria, reconheciam intuitivamente uma intuição de fé, através do exercício de sua ligação a Cristo, dom do Espírito, através de uma firmeza provada pela história, que não conseguiam admitir, de modo geral, que a mãe de Jesus tivesse nascido com qualquer pecado, original ou não. Num segundo momento, sim, será então a teologia a discutir esta questão, a argumentá-la do ponto de vista conceptual e em diálogo com o magistério. E por isso este processo, até chegarmos ao século XIX, é um processo que tem uma evolução, que eu diria em duas partes. Uma no primeiro milénio e depois uma mais intensa e mais complexa no segundo milénio. E o que eu vou fazer agora a seguir é apresentar um bocadinho a história desta evolução. E nesse sentido eu digo que o meu colega já me facilitou muita vida, porque eu vou dizer coisas que ele já disse, embora a partir da minha leitura, com tónicas um pouco diferentes. E o que eu vou apresentar, na verdade, é esta primazia da fé, da piedade popular, no sentido da fé dos crentes, que se impõe à teologia e que depois, por sua vez, conduzirá ao magistério de filhos de dogma. Então, o meu primeiro ponto é, depois desta introdução, a abordagem de como é que a fé popular se manifesta, no primeiro milénio, através da liturgia, das festas litúrgicas, daquilo que nós identificamos como as festas celebradas na Igreja e que celebram a Conceição de Maria. O primeiro marco litúrgico que nós temos para atestar, de maneira indireta, evidentemente, que está a nascer na Igreja este sentido de piedade popular, este sentido de captação do mistério de Deus que passa pela Conceição de Maria, encontrando na existência de um manuscrito, que o meu colega teve o cuidado de falar, que é o Evangelho Apócrifo de São Tiago.
eu sublinho apócrifo. E para quem não sabe, apócrifo em grego significa oculto ou escondido, o que significa que a Igreja nunca o reconheceu como inspirado ou revelado. E este Evangelho, que tem o seu quê de fantástico, e há quem diga que ele foi escrito no contexto do Egito, afirma, como aqui foi dito, que Ana, mãe de Maria, teria concebido virginalmente a sua filha. Bom, e ainda que este texto seja, como eu digo, um género fantástico e sem fundamentação histórica, e na verdade nunca credibilizado pela autoridade da Igreja como tal, no entanto ele oferece-nos um sinal importante e interessante de que a sensibilidade popular de alguma forma capta na existência de Maria, na concepção de Maria, algo que tem características únicas, algo que liga ao mistério de Deus de forma única. E, portanto, os crentes são movidos a celebrar, de modo litúrgico, este momento em que Maria é concebida, como algo e uma ocasião que a aproxima da santidade de Deus. No entanto, esta festa nada dizia e nada apresentava sobre a ligação entre a concepção de Maria e a ausência do pecado original. Na verdade, nesta época, e nós estamos aqui a falar do século II, quando surge este texto, ainda não tinham surgido na Igreja as grandes discussões que depois vieram a implementar-se, sobretudo com Santo Agostinho, relativas ao tema do pecado original, que levará Agostinho a ter amplas e profundas discussões com o Pelágio e seus discípulos. Então, como é que surge, na verdade, esta via litúrgica? Esta via litúrgica vai-se desenvolver, esta festa da Conceição de Maria vai-se desenvolver, e o que eu vou tratar agora é de mostrar como é que a dimensão litúrgica foi evoluindo na história da Igreja, até chegar a uma festa muito importante, que se vai expandir pela Europa toda, como nós já vimos, que é a festa da Conceição de Maria, da Conceição de Nossa Senhora. E depois deste momento mais litúrgico, vou então abordar uma dimensão mais teológica, que são as disputas teológicas, que de alguma maneira, paralelamente à liturgia, se foram desenvolvendo no segundo milénio da Igreja. Temos testemunhos no Oriente, a partir deste Evangelho, desta remota festa que existia, já a partir do século VIII, que se celebrava, portanto, uma festa chamada Conceição de Santa Ana. Primeiro começou-se a chamar a Conceição de Santa Ana, mas atenção que era a Conceição que Santa Ana fez de Maria. Portanto, na verdade, o centro está na geração de Maria. Que é celebrada dia 9 de dezembro. E mais tarde, já no século X, esta festa é introduzida, segundo as minhas fontes, primeiro na Irlanda, claro que a Irlanda fazia parte da Grã-Bretanha, e depois, mais tarde, na Itália Meridional. E, finalmente, daí temos notícia que ela depois acaba por se espalhar. Na verdade, em Inglaterra, ela passa a ser celebrada no dia 8 de dezembro com o título Conceição da Santíssima Virgem Maria. Temos aí notícia que, desde o século XII, o sentido da festa é o de celebrar a Imaculada Conceição, mesmo se a festa se chama apenas a Conceição da Santíssima Virgem Maria. Quem o refere é uma pessoa, que já aqui foi referida, um monge inglês chamado Ed Mayle, do século XII, que eu vou referir mais tarde, porque é uma das pessoas que mais fortemente vai defender esta relação da Conceição de Maria ao caráter da sua imaculada existência. Mais tarde, esta festa vem a ser introduzida na Normandia e na França, portanto, espalha-se, e uma festa litúrgica que se espalha explica uma coisa, ou mostra uma coisa. Se a festa litúrgica se espalha, é porque, de facto, há uma adesão popular. É porque as pessoas, no meio eclesial, aderem a essa festa, a vivam, a celebram, e ela passa a ser, de facto, espalhada por este processo. Mas, no entanto, quando a festa chega à França, quando a festa da Imaculada Conceição de Maria chega à França, temos aqui, como o meu colega acabou de explicar pelos seus gráficos, temos aqui um grande problema e uma grande oposição que se vai levantar com uma personalidade importantíssima na Europa, com um grande poder pessoal e um grande poder político, que era São Bernardo de Clairvaux. E São Bernardo de Clairvaux estava na Diocese de Lyon, que ainda por cima sabemos dos seus escritos que era um homem muito devoto de Maria, portanto não era por falta de devoção a Maria
que ele criou esta dificuldade, vai opor-se a esta doutrina mariana que via em Maria um privilégio e que a lia como, e a rezava como uma pessoa que vem ao mundo e é concebida sem pecado original. Na verdade, se dermos por válido e bom algumas fontes que existem, por exemplo, mesmo em Portugal, por exemplo, o testemunho de Dom Rodrigo da Cunha e do Frade Agostinho de Santa Maria, que são referidos por Carlos Lopes num artigo interessante a escrever, podemos também acreditar que a festa terá entrado em Portugal ainda no século XII por influência da Inglaterra. Agora não posso desenvolver isto, mas havia um bispo que estava em Lisboa, inglês, e portanto terá trazido estas influências da liturgia inglesa para a sede de Lisboa. Não estou a falar apenas de Lisboa, da Diocese de Lisboa. Mais tarde, esta festa vai se difundir, e tudo isto para mostrar como de facto é a piedade popular que se vai incendiando e aderindo emocionalmente a esta liturgia. Esta festa vai-se, digamos assim, democratizar e espalhar em grande parte por causa da vinda dos franciscanos para Portugal. Estou agora a falar do contexto português. E quando os franciscanos chegam a Portugal, em 1117, portanto, século XIII, eles haverão de estimular ainda mais, por meio da sua devoção, por meio da sua pregação e por meio da sua fé, a adesão dos portugueses a este mistério e a esta festa da Conceição de Maria como uma Conceição Imaculada. Com certezas documentais, sabemos que já no século XIII os frades franciscanos celebravam aqui em Portugal, nos seus conventos, a 8 de dezembro esta festa. No século XV, ela passará também a ser celebrada não apenas nos conventos dos franciscanos, mas em algumas igrejas de Portugal. Portanto, a festa amplifica-se e começa a passar para as várias dioceses. Contudo, ainda no século XIII, a festa litúrgica da Conceição de Maria vai entrar em declínio, sendo mesmo suprimida em vários calendários litúrgicos, provavelmente devido à forte oposição que a doutrina da Imaculada Conceição começa a ter publicamente nas escolas de teologia da Europa por pessoas tão notáveis como, por exemplo, já citei Bernardo de Claraval, mas nas escolas Tomás de Aquino, São Boaventura e outros que citarei a seguir. Depois desta interrupção e desta, de alguma maneira, supressão, a festa da Imaculada Conceição regressará mais tarde, a festa da Imaculada Conceição ou a festa da Conceição apenas, mas com um sentido muitas vezes ligado a esta dimensão da Imaculada, regressará mais tarde, no século XV, época em que será declarada como festa litúrgica universal e, portanto, extensível e válida por toda a Igreja. Quando nós chegamos ao século XV, já esta festa está declarada como uma festa universal. E em paralelo com este crescimento cada vez maior da celebração litúrgica da Conceição de Maria, na sua Imaculada Conceição, começamos a perceber que se multiplicam os ofícios litúrgicos dedicados à Conceição de Maria. Quando chegamos ao século XV, encontramos o Papa Sisto IV, que, com uma Constituição emitida em 1477, chamado Cum Excelsa, aprova a missa e o ofício da Conceição de Maria e Clemente XI, em 1708, portanto já século XVIII, tornará obrigatória a celebração da festa da Conceição da Beata Virgem Maria. Já chegamos ao século XVIII, vejam. E, no entanto, apesar deste alargamento litúrgico, apesar da implantação da festa, não temos nenhuma definição dogmática sobre se é ou não verdade, revelado por Deus, que Maria foi concebida sem pecado. Por isso, a par desta expansão litúrgica, não contrariada pelo magistério da Igreja, nós teremos que encontrar aqui uma expansão também da piedade popular, que não fez mais do que defender, aderir e convictamente celebrar esta particular existência de Maria, esta excepcionalidade da Conceição de Maria, como alguém que foi concebida sem mácula do pecado original. Em contraste com este crescimento popular, encontramos agora, e vamos ver a parte teológica, a evolução da teologia, vamos encontrar imensas disputas teológicas que neste mesmo tempo se processam
mesmo discórdias, e, em alguns casos, a palavra adequada é mesmo discórdias, dentro das universidades mais reputadas e entre os mestres mais excelsos da teologia, levando à evidência que havia uma dissociação entre o crescimento da piedade popular, convictamente celebrando o mistério da Conceição de Maria, e as explicações teológicas que a escola oferecia para esta realidade que era celebrada. O já citado frade beneditino inglês Eadmero, que foi amigo de Santo Anselmo de Cantuária e seu companheiro, quando Santo Anselmo morre em Inglaterra, e já depois da sua morte, ele escreverá um tratado que se tornará muito importante, chamado Tratado sobre a Concepção da Beata Virgem Maria. E nesse tratado, em que ele põe as bases estruturadas, teológicas, para se pôr a favor da interpretação da Conceição de Maria como uma Conceição imaculada, dirá que o que ele observa no panorama da sua experiência eclesial é que vê uma oposição. E uma oposição entre quê? Entre a pura simplicidade e a humildade da devoção dos pobres, entendem-se aqui os pobres, a esmagadora maioria dos cristãos sem formação teológica, que celebravam de coração aderente ao mistério da Conceição Imaculada de Maria, e uma outra parte que ele chama a ciência superior e a disquisição competente dos eclesiásticos e dos escolares ricos, que consideram a festa carente de fundamento superior. Eadmero vai optar por juntar-se à opinião dos simples e dos pobres, entendendo que é a estes, e não aos soberbos, que Deus se comunica, e pronunciando-se com afeto, com piedade e devoção, em favor da Imaculada Conceição de Maria. Então, esta festa, de facto, expande-se, e eu vou passar aqui muito rapidamente por um conjunto de elementos que me parecem interessantes, que é de dizer que, juntamente com a liturgia, começa a multiplicar-se um conjunto de dedicação a capelas, o surgimento de várias arquiconfrarias que têm por título da Imaculada Conceição de Maria. E, portanto, esta invocação não só não estagna, como aumenta, e, inclusivamente, em certas ladainhas, começa-se a acrescentar uma invocação que é esta: Santa Virgem Preservada. Preservada do quê, diríamos nós? Do pecado original. E, portanto, começa a ser invocada Maria com este título daquela que é preservada do pecado original. E o mesmo século XVII vai ver também a expansão desta devoção à Imaculada Conceição de Maria de uma maneira muito curiosa, que é um movimento que surge nas universidades, a começar em Granada e que depois se espalha por várias universidades, movendo os seus professores, os seus docentes, a fazerem uma coisa que depois foi criticada mais tarde, mas que nesta altura está em voga e se alarga, que é o chamado voto de defender a Imaculada Conceição. Isto começa em Granada, que foi a pioneira, vai-se espalhar por universidades espanholas, algumas italianas, e quando em 1600 e pouco a dinastia de Viz, e nós estamos aqui num sítio muito significativo para essa dinastia, quando a dinastia de Viz, de facto, recupera o trono de Portugal, então vai haver aqui uma ligação ainda maior no século XVII, porque Dom João IV vai recuperar e vai buscar muito essa devoção portuguesa, e ao coroar Nossa Senhora Imaculada Conceição como Rainha de Portugal, dará um grande contributo para a intensificação desta devoção, e nomeadamente para o que será depois a declaração de Maria como padroeira de Portugal. Dom João IV será também um rei que, em paralelo com o que estava a passar em Espanha, o Filipe III, vai pedir à Universidade de Coimbra que os seus docentes também façam um juramento a defender a Imaculada Conceição. Temos, portanto, em Portugal, com a dinastia de Viz e Dom João IV, Maria apresentada e proposta aos portugueses e designada, declarada, na sua Imaculada Conceição, como a padroeira de Portugal. E isto não é coisa pouca, porque um país e um rei que coloca a sua regência e que coloca o seu poder real em direta relação com uma invocação de Maria, com o título da Imaculada Conceição,
significa que está a dar uma força de caráter quase nacional e, portanto, a unir a unidade do seu território com uma afirmação de fé. Sabemos que as nossas cortes portuguesas de 1646 vão acabar por aclamar a Imaculada Conceição como padroeira de Portugal, vão jurar defender esta prerrogativa mariana, quando, ao mesmo tempo, na escola, esta questão não está dividida. E não está definida pelo Papa como dogma. Portanto, na verdade, há aqui um risco, diríamos nós, que o rei de Portugal corre, como corre o rei Filipe III em Espanha, de se ligarem a esta afirmação de fé. Inclusivamente, tanto Filipe III como Dom João IV vão pedir ao Papa que defina esta matéria como dogma, vão insistentemente fazer pressão junto à Santa Sé para o Papa definir isto como dogma, mas o Papa vai resistir, os Papas vão resistir, e vão resistir tanto, que só no século XIX as definições. No entretanto, o que é que se passa com a teologia? O que se passa na teologia, e agora vou correr num carril ao lado, estive a correr no carril da liturgia e no carril da piedade popular, e agora vou correr no carril da escola teológica, das disputas teológicas. O que é que se passava nos debates teológicos nesta altura? A complexidade das posições era mais que muita. Nomeadamente, se é verdade que até ao século IV não há grandes questões sobre este tema, com Santo Agostinho a coisa muda, como eu já disse, e começa-se a introduzir aqui uma discussão muito importante a partir das suas discussões teológicas ou polémicas com o Pelágio, em que, nas discussões com o Pelágio, Santo Agostinho, e há aqui um autor que vai falar do Agostinho, portanto eu não vou me meter por aí, mas é claro que Santo Agostinho vai desenvolver um claro pendor que em linguagem teológica se chama amartiocêntrico, quer dizer, muito vinculado ao pecado. E vai desenvolver a tese do pecado original originado, originante, que esse pecado passa através da concepção, que essa concepção é sempre transmitida com o pecado original, quando se concebe uma pessoa, ela é concebida com o pecado original, de tal maneira que não pode ser concebido na mente de Santo Agostinho que alguém possa nascer não marcado pelo pecado original. E a questão é esta: porquê? Porque toda a gente tem que ser redimida por Cristo. Toda a gente tem que invocar Cristo como o único redentor do pecado humano. Bom, vou passar por cima da explicitação que tenho aqui das questões de Agostinho, porque me interessa continuar, para vos dizer que começa aqui uma questão muito importante com Agostinho, que é a ligação do tema da Imaculada Conceição com o tema do pecado original. E como é que Maria pode ser considerada uma mulher de Conceição Imaculada, isto é, sem pecado original, se começa a ser debatido como sendo absolutamente importante que todos têm que se sentir redimidos por Cristo, que todos têm que olhar para Cristo como aquele que os purifica do pecado e da mancha do pecado original. Como é que se pode aplicar isto a Maria? Então, se ela for declarada sem pecado, conclusão lógica, então não precisa da redenção de Cristo, pois se ela já não tem pecado, o que é que Cristo lhe adianta? E esta vai ser o cavalo da batalha que a teologia vai ter que trabalhar e que vai ter que enfrentar ao longo de vários séculos. Vou fazer aqui uma referência muito breve, dizendo que depois de Agostinho, estamos no século IV e V, então no século XII começa-se a pôr as bases para resolver esta questão, que é Maria poder ser concebida como alguém que não tem pecado original. Relembro o célebre beneditino Eclesial de Média, na sua obra notável, Tratado sobre a Concepção da Beata Virgem Maria, vai dizer que, na verdade, não lhe repugna a ideia do privilégio mariano, mostrando mesmo no espaço eclesial onde ele se encontra, que não só que o povo celebra esta festa, mas, segundo dizem os historiadores e os conhecedores deste teólogo, ele é o primeiro, ainda antes de João de Escoto, a usar um argumento que é este, dizendo: poderia Deus fazer uma mulher imaculada? Podia. E se era algo apropriado, então Deus viu. E vai distinguir aqui no seu livro uma coisa que agora não posso entrar em pormenor, que é a diferença entre a concepção ativa, em pecado, e a concepção passiva, e, portanto, vai explorar o argumento de Maria poder, efetivamente, ter sido concebida sem pecado. Tenho mais 5 minutos, pode ser, para terminar isto. Eu chamava de ter o raciocínio de 3 a 5 minutos, mas vou tentar. Entretanto, do século XII inglês, nós chegamos ao século XII francês. E no século XII
já referi, que o meu colega anterior referiu, que é o importantíssimo São Bernardo de Claraval. E o São Bernardo de Claraval vai se opor veementemente a que esta festa da Imaculada Conceição seja celebrada na sua diocese de Lyon. E numa carta inicial que ele envia aos cômodos da Catedral de Primares de Lyon, carta datada de 1140, censura asperamente os cômodos de Lyon por estes estarem a celebrar a festa da Conceição de Nossa Senhora e estarem-no a fazer, sem licença da Santa Sé, o que ele considera um uso litúrgico, e explica porque é que ele está contra a celebração da festa. E diz ele que aceita que Maria tenha sido abundantemente santificada por Deus no seio materno, mas não aceita que tivesse sido concebida sem pecado no seu primeiro momento de existência. Diz ele, muito abreviado, nasceu santa, mas não foi concebida em santidade total. Ora, como já aqui foi explicado, onde é que está o ponto disto tudo? Isto parece que andamos aqui a catar cabelos, não. Onde é que está o ponto disto tudo? O ponto disto tudo vai estar numa coisa muito pormenorizada e complexa, e diria mesmo muito tentativa de explicar, que é a maneira como, nesta época, estamos no século XII, como é que estas mentes iluminadas entendiam e explicavam a fecundidade humana e a geração humana. Como é que eles ligam o processo da fecundação humana. E este processo da fecundação humana era lido a partir de um modelo, que era um modelo aristotélico, que, aliás, nesta época, já não seguia os avanços da medicina da época. E este modelo defendia que a concepção de uma pessoa dependia apenas e estritamente da participação de um varão, porque ela resultava apenas do sêmen masculino. Portanto, a mulher tinha um papel praticamente passivo nessa geração. E diziam ainda uma outra coisa, que o meu colega também teve cuidado no PowerPoint, que, uma vez gerado um embrião, cuja vitalidade era atribuída só ao homem, passava um período de tempo antes que esse corpo fosse alvo daquilo que se chamava a infusão da alma. Portanto, imaginem esta cena. Criava-se um embrião, passava-se um espaço de tempo, as mentes da época a trabalhar, a partir de Aristóteles, imaginem. E depois, passado cerca de um mês, Deus infundia a alma. Então aí tínhamos a pessoa, tínhamos a formação da pessoa. Os preconceitos aristotélicos contra as mulheres eram de tal maneira que se dizia nesta época que se o embrião fosse feminino, em vez de 33, tinha que esperar o dobro. Vejam bem o problema. Deus parece que não tinha poder para insuflar a alma quando quisesse. Tinha que esperar o dobro do tempo para uma mulher poder ser animada. Bem, piadas à parte, a verdade é que esta forma de pensar a gestação humana criava aqui uma espécie de geração em dois tempos. Um primeiro tempo, que é a formação do embrião, e um segundo tempo, que é a animação do embrião como algo imortal. E aí sim, Deus santifica Maria neste segundo tempo. Então, e o que é que se passa neste tempo? Que é a grande questão. E neste meio tempo, o que é que temos à nossa frente? O que é que se passa neste momento? A verdade é que estas teorias, por mais tapafúrdias que nos pareçam hoje, e felizmente que nos dá para rir, mas enfim, era o que era. Como eu digo, há autores que chamam a atenção que já a medicina da época não seguia este modelo aristotélico. Mas pronto. A verdade é que este mesmo modelo e esta concepção da vida humana vai ser subscrita com mais ou menos pormenor, mas é tudo muito semelhante, por figuras tão extraordinárias da teologia como Alberto Magno, Tomás de Aquino, São Boaventura, o de São Vítor ou Pedro Lombardo, que são apenas iminências da medievalidade. Ora, como é que estas iminências do pensamento universitário da teologia, que todas se põem contra o pensamento de que Maria foi concebida sem pecado original, como é que nós poderíamos supor que isto fosse definido como dogma nesta altura ou que se isto fosse uma matéria pacífica? Isto não era uma matéria pacífica. Resumo e passo já à frente, tudo ia parar ao mesmo ponto, que é Maria tem que ser redimida como todos os outros. Maria não pode ser alvo de uma excepcionalidade, porque se ela for concebida sem pecado, então como é que ela pode ser redimida por Cristo? Se ela já está liberta do pecado. Como é que a graça salvadora e redentora de Cristo se pode aplicar a ela? Bem, vamos dar um passo e vamos já terminar. Quando chegamos ao século XIV, temos então esta figura notável do doutor Subtil,
criado por João Nuno Escoto, um franciscano, um aos franciscanos, que consegue fazer uma leitura juntando as várias versões, as várias interpretações dos seus problemas e consegue aduzir aqui um conjunto de conceitos que, de alguma maneira, são eles que vão abrir a porta a que esta questão fique resolvida teologicamente e que depois vai pôr as bases para, no século XIX, o Papa Pio IX poder definir esta matéria como dogma. E o que ele vai dizer, muito simplesmente, é o seguinte, em 2 pontos. Quanto à concepção de Maria, mas porquê é que Deus não pode infundir a alma no momento em que o embrião é criado? Porquê é que não pode Deus, imediatamente, quando a pessoa é concebida, Deus infundir a alma? Porquê é que temos que esperar? Porquê é que Deus não pode, no momento em que a criação se dá, imediatamente animar a pessoa e santificá-la totalmente? E ser uma santificação total num preciso instante em que nós existimos. Segunda coisa muito importante. Escoto vai usar aqui duas noções, que são duas noções muito importantes. Uma delas é a noção de uma redenção perfeitíssima e diz que Cristo redimiu perfeitissimamente a sua mãe. Mas como? Usando duas noções muito interessantes. Uma por antecipação, ou seja, Maria foi santificada devido à ação redentora de Cristo e não fora dela, mas foi santificada por antecipação. O que eu costumo dizer é uma espécie de efeito retroativo. Maria recebeu retroativamente uma graça de santificação que lhe é merecida por Cristo, cuja paixão e morte vai acontecer mais tarde na história. Mas, por outro lado, há um outro conceito que João Nuno Escoto vai usar, que é este, não só por antecipação, mas também por preservação. Maria vai ser redimida tão perfeitamente e tão totalmente que ela é não apenas purificada do pecado original, mas de maneira mais maravilhosa é preservada do pecado original. Mas essa preservação também é um ato redentor. Pronto. E assim temos, onde um Escoto, vamos encontrar as bases teológicas para que Pio IX possa vir a declarar o dogma. No entanto, e termino em 2 minutos, o que é que faltava para declarar o dogma? Eu comecei por dizer que não há vestígios explícitos na Sagrada Escritura que afirme isto. E comecei por dizer que esta falta de fundamentação bíblica explícita foi um grande impedimento ainda hoje é, na relação com os nossos irmãos protestantes e também com o Oriente, porque também os nossos irmãos ortodoxos não estão nada de acordo na proclamação deste dogma. Eles não estão contra totalmente a afirmação, mas não aceitam a proclamação do dogma, por causa da linguagem e da forma parlamentar disto. Então, o que Pio IX vai fazer, quando se chega ao século XIX, é perceber que aquilo que eu dizia no início, a história, a política, o contexto, começam a dar sinais, porque, entretanto, começam a afluir a Roma cada vez mais pedidos para que o Papa declare esta matéria como dogma, até para tranquilizar as discussões teológicas que se geravam à volta do tema. E quando se chega, de facto, a meados do século XIX, Pio IX decide que chegou o momento de convocar e liderar esta matéria e discuti-la de tal maneira que ela se possa vir a tornar um dogma. E por isso o que ele faz é convocar comissões, ouvir teólogos e, em conjunto, decidem que o primeiro passo a dar é convocar a opinião dos bispos do mundo inteiro. O Papa Pio IX manda uma carta a todos os bispos do mundo inteiro, que na altura eram 603, e, para sua grande surpresa, ao perguntar-lhes, os senhores sondem as vossas dioceses, ouçam os vossos fiéis, digam o que é que na vossa diocese os crentes da Igreja sentem e pensam sobre a verdade de Maria como imaculada. E, para sua grande alegria, e se calhar surpresa, 90% das respostas são que sim, os cristãos estão de acordo com a definição deste mistério, que creem neste mistério como revelado, que aderem à celebração e à piedade deste mistério. E de 603 bispos convocados, só 50 vão discordar. E por isso, com estas respostas, então constituem-se várias comissões que fazem nada mais nada menos do que 8 redações do texto, finalmente vão definir aquilo que depois será a matéria dogmática que será conhecida como o dogma da Imaculada Conceição. Eu tenho aqui, não vou ler, porque quer dizer uma coisa. Quer dizer que dizem os registros históricos que o Papa Pio IX se comoveu muito durante a leitura do dogma. O documento não estava pronto quando o Pio IX leu o texto. A bula não estava ainda acabada de escrever, só foi acabada no final do mês de dezembro. Portanto, por isso é que ele lê só uma parte, que é a parte
da definição do dogma, mas não li o documento todo. E dizem os peritos que a bula Inefável Deus acaba por ser um documento muito interessante, embora, claro, criticável em alguma linguagem, mas que é interessante porque ele concilia e reconcilia tomismo com escotismo. Reconcilia uma visão tomista com uma visão escotista do privilégio de Maria como algo devido à redenção de Cristo. Palavra final. E agora? Chegámos à declaração do dogma, e agora? Isto foi um caminho que se fechou? Não. Foi um ponto de chegada, mas é também um ponto de partida. Não é, a declaração de um dogma nunca é um ponto de descanso. É sempre um ponto de luz. Nunca é um ponto de paragem, é um ponto de peregrinação. É um ponto de avanço. E agora? E agora Maria é olhada como por nós. O que é que interessa para nós, católicos, ter um dogma da Imaculada Conceição de Maria? Para que é que serve este dogma? Para, de maneira mais profunda e mais contemplativa e mais implicativa para nós, vermos Maria sempre vinculada ao mistério de Jesus e da Igreja. Maria não pode ser vista, não pode ser separada do mistério de Cristo. O dogma da Imaculada Conceição de Maria não foi definido por ela, foi definido por causa de Jesus. E foi definido por causa da Igreja, por causa do seu papel na relação com Jesus e na relação com cada um de nós. Por isso, para que é que nos adianta este dogma? O dogma serve-nos, e devemos rezá-lo e vivê-lo, para recentrar a nossa fé, não tanto no mistério do pecado. O que o dogma celebra não é o pecado. O que o dogma celebra é a extraordinária maravilha que o poder de Deus tem para nos santificar. É isso que o dogma celebra. Que Deus nos pode santificar plenamente. Maria é a figura da Igreja. Maria é aquela que, nos planos de Deus, mostra o que todos somos chamados a ser em Cristo. A figura a que nós estamos chamados a ser em Cristo. E por isso é uma convocação à nossa santidade. O que esta festa nos mostra, e o que este dogma nos mostra, é que Maria não é um privilégio que nos afasta, mas em rigor é uma mulher que nos abre à relação com Deus. E se ela é privilegiada, é para que nós sejamos privilegiados. Ela é imaculada para que nós possamos ser, como ela e em Cristo, filhos do Filho. Muito obrigada.